Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje, no Almas Peregrinas, receberemos uma mulher que cresceu diante dos nossos olhos. E que ao longo da vida nos revelou muitas versões de si mesma. A gente vai conhecer uma Angélica além da artista e da apresentadora. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Bem-vinda. Bem-vinda, querida! Gostei dessa introdução. Que bafo, gente! Eu gostei da introdução, arrasaram. Gostou? Ai, que É verdade bom. mesmo, são muitas vidas em uma vida. Isso que é legal. É, exatamente. Somos, né? Somos, graças a Deus. Mas assim, gostei também de falar de poder falar desse assunto, assim, porque quando eu cheguei aqui eu falei isso para vocês, já estou falando tanta coisa da minha vida e tal, mas se tem um assunto e um tema que hoje me dá prazer em falar, é sobre espiritualidade. Então, estou feliz de estar aqui. Ai, uma E com honra. vocês, né, gente? Colegas E pra de gente- colegas de colegas confusão. de retiros e workshops e meditação. Também sou uma alma peregrina, tá, gente? É isso aí. Atenção. Together. Together nessa missão, nessa busca, né? Angélica, e assim, o Brasil inteiro te conhece há décadas, mas a gente queria que você falasse quem é a Angélica quando está em silêncio. Eu acho que eu sou a pessoa... Quando eu estou em silêncio, eu sou a minha essência. Eu sou exatamente aquilo que eu acredito ser o certo na minha... Quando eu estou mais à vontade, né? Quando eu estou mais inteira. Eu sempre gostei dessa Angélica, dessa versão minha, assim, desde sempre, desde pequena, como vocês falaram ali na abertura, né? Eu sempre tive aos olhos todo mundo me vendo, as pessoas me conhecendo, mas aonde eu sempre me senti mais inteira e tal, é quando eu entrava num hotel, fazia show, não sei o que, fechava a porta do hotel e entrava no quarto do hotel, ficava sozinha, todo mundo ia jantar, né, se confraternizar. Eu nunca gostei disso, eu sempre ficava quieta, fechava a porta e ficava ali, voltando para mim. O silêncio No já fazia silêncio. parte da sua vida. Sempre, desde adolescente. Adolescência, 15, 16 anos eu já trabalhava, já fazia show e fazia um monte de coisa, mas e na adolescência você tem uma vontade de estar sempre no lugar. Eu nunca tive, assim, eu sempre quis ficar quietinha. Mas você sempre foi uma figura pública, exposta. Foi fácil para você descobrir esse lugar em você? Porque era natural. Assim, eu acho que é exatamente Você já o oposto. buscava esses seus momentos? Isso é o que me abastecia para ir de novo. E fazer de novo, encontrar as pessoas de novo, sei lá, acaba uma gravação, aí vai para um show, aí não sei o que, tem sempre muita gente, muita fala. Eu precisava disso para me reenergizar. Depois eu fui descobrir, fazendo mapa astral, essa busca toda nova, eu fui descobrir que isso realmente sempre foi a minha. Eu preciso. Caminho. Fazia sentido. Fazia sentido. E claro que foi tudo intuitivo. Na verdade, foi para sobreviver a isso tudo, né? As pessoas hoje falam assim, você é muito normal. Você começou muito nova e muita gente não sustenta começar tão nova e seguir assim. Exato. E eu, claro que tem vários fatores. Tem meus pais que sempre estavam ali comigo, dando força. Acho que a minha história mesmo era para ser essa. Mas eu tenho certeza que o fato de eu ter sempre me preservado a minha essência, ficado comigo mesma, em silêncio, mesmo que de forma intuitiva, porque eu nunca pensei que era esse o meu remedinho para ficar bem. Sim. Mas era já, entendeu? E quando você fala desse mapa que você fez, esse mapa que deu esse start para você sobre espiritualidade, Aí, foi o que ali você descobriu nele? que você... O que teve nesse mapa? Então, eu acho que eu sempre gostei de astrologia, sempre gostei dessas coisas, mas nunca me dediquei, assim, não tava tempo também, a vida muito doida, a gente nunca tinha parado para me voltar mais para espiritualidade. Eu lia sobre budismo, sobre espiritualidade, sobre espiritismo, e sempre fui católica, sempre ia à igreja, ia à missa, sempre fazia tudo, mas eu nunca aprofundei. Quando eu fiz meu mapa astral, que eu fiquei encantada há algum tempo atrás, na verdade, não foi isso. Antes de eu fazer o mapa astral, eu fui convidada para fazer um programa chamado Jornada Astral, que era um programa onde você fazia entrevistas juntando pessoas do mesmo signo. E aí, ali, começando a falar desse tema, eu lembrei que, cara, eu sempre gostei disso. Tinha uma pessoa, na época, eu tinha 15, 16 anos, que eu ia lá em Santa Teresa, que era uma pessoa que me dava um banho de cristais, fazia meu mapa. Era uma pessoa incrível que eu já ia lá. Era uma coisa que eu já gostava. Fui umas 3, 4 vezes. Eu comecei a lembrar disso. E aí fiz o programa e
procurei fazer meu mapa astral mesmo. E fiquei encantada, assim. Falei, meu Deus, olha, é o máximo. Assim, O mapa astral, quando bate... É um super guia de autoconhecimento, Ele é um guia de autoconhecimento. Foi o kármico ou foi o tradicional? O tradicional. Uhum. E eu fiquei muito impressionada. Eu já estava nessa busca meditando, já estava buscando, assim, realmente essas coisas. Mas o mapa me abriu realmente... Eu acho que ele, como você falou, ele é um guia, né, que você não pode sair na rua porque o mapa falou que você não sair, não é isso. Exato. Mas ele te dá umas coisas... Te dá toques, te dá né? pontos, e te né? dá também uma coisa assim, se você tá no caminho certo. Uma É isso aqui. reflexão. Um direcionamento. Uma referência aqui, outra ali, né? Mas assim, para mim o mapa foi importante. Agora, o que foi que foi o turning point assim na minha vida realmente para mudar tudo foi a meditação transcendental, que foi o Kleber, que é o professor de todo mundo aqui no Rio de Janeiro. Conhecido. E na época eu tive síndrome do pânico, o médico falou para eu tomar remédio e eu falei, nunca gostei muito de remédio, né? E até hoje, né, amiga? Não gosto. Existem outros caminhos. Eu sou médica, mas eu não tomo remédio. Você sabe que eu sou médica, Eu né? sei. Qualquer coisa, se alguém tossindo ali, eu falo, eu tenho um negocinho aqui pra você. Verdade. Mas... Lembra lá no Joe Dispenza que eu tava com tosse? A Morgana e aí ela assim, Morgana, você parar. precisa tomar isso e isso. Eu tomei e comecei a melhorar, exatamente. Gente, eu sou uma médica É verdade. frustrada. Temos que andar mais com a Angélica. Sou uma médica frustrada. Mas, enfim, na época eu não quero tomar remédio, porque eu estava tomando... logo que eu tive a síndrome do pânico, me deram um remédio do Hormonide para dormir melhor e tal. E aquilo me deixava esquisita. E aí, coincidências não existem, minha professora de Pilates chegou para mim um dia na aula, uma fita VHS, chamada Body and Mind. Não, Connection, desculpa, como chamava Connection. E era a conexão do corpo e da mente, nunca tinha ouvido falar disso. E eram os professores de Harvard, Stanford, falando, comprovando a coisa, tendo que tirar o chapéu para meditação. Eu vi aquilo, falei, meditação? E aquilo apareceu do nada na minha vida. Em que ano foi isso? Isso foi, nossa, isso tem bastante tempo, há uns 7, 8 anos atrás. Mas já era meditação ou era mindfulness? Que acho que nos Estados Unidos veio muito no caminho do mindfulness. Eles falavam disso, desse universo, assim. Que eles falavam estudaram muito mindfulness. Sim. Eles falavam de muita coisa, de vários... E falavam de Maharishi também, eu acho que eles falavam de todos esses ali. E eu comecei a buscar na internet, quero fazer curso. Aí encontrei Arte de Viver. Já foi. Maravilhoso. Que foi maravilhoso, eu fiz o curso, meditei, adorei. Falei, nossa, é isso aqui. Parei de tomar o remédio para dormir, o tal do Hormonide. Mudou minha vida, assim. Aí alguém falou, tem o Kleber. Aí fiz o curso do Kleber. Aí abriu. Quando eu fiz a meditação transcendental, e com ele, aquilo foi um divisor de águas, que eu vi a diferença no corpo, na mente. Eu comecei a entender aquele DVD que eu tinha visto ali, aquela VHS que falava da conexão. E comecei a estudar. Aí a gente começa a ler, aí alguém te dá um livro, começa a se aprofundar, aí você começa a porque a aprofundar. gente Se é gosta, mordida né? pelo bichinho da espiritualidade, é um caminho acabou, sem volta. né? Mas sabe que o Kleber sempre falou uma coisa que eu acho assim, não é medita quem quer, medita quem precisa, né? Porque na verdade todo mundo precisa, mas você só medita quando você tem alguma coisa que te leva para isso. É raro alguém chegar e falar assim, vou começar a meditar, tô ótima, mas vou meditar. Não, tanto que a gente Mas tenta, eu às acho que vezes, qualquer indicar. busca por espiritualidade é mais ou menos nesse caminho. Você entra na igreja na dor, normalmente a pessoa entra sempre na dor e depois fica pelo amor, mas sempre quando você procura um caminho, você está... Que é no seu momento mais vulnerável, né? A vulnerabilidade te leva para o fundo do poço, depois te joga para cima de novo. E qual foi o que te levou para a meditação? Assim? Foi o pânico. O pânico. Foi o pânico. Foi o pânico e foi querer realmente entender como é que eu podia... Como é que eu vou funcionar, Como é que eu funciono né, a partir daqui? Eu vou dizer que não foi a primeira vez que eu tive crise de pânico, né? Eu já tive outras vezes, eu tive mais nova, e tudo... Mas eu era mais nova, então... E ainda fiz nem yoga se na falava época. pânico Não, também, né? não A gente falava. sentiu uma ansiedade, algo diferente, mas não Exato. tinha essa associação. Mas aí fiz yoga na época, isso mais novinha, e melhorei. Aí segui. Aí ia lá nessa moça que fazia os banhos de cristais. Eu sempre fiquei meio envolvida nisso. Sabe o que eu tô assim. lembrando? Você sempre gostou mesmo. Quando eu te perguntei em que ano que você começou a meditação, foi porque eu lembro que uma vez eu estava em Angra com a Chris Grisco, me veio. As crianças eram pequenininhas e Sim, você não tinha falou, nem a Eva. aonde que você tá? Aham.
E aí eu estava lá fazendo e você foi e teve uma conversa com ela. Foi, eu fiquei uma tarde lá. Foi uma tarde, você vê como você já tinha... Eu era interessada. Interessada pelo assunto. Eu sempre gostei, assim, sempre fui atraída. Você chega e me fala, eu vou lá. Eu sempre gostei de entender isso, porque realmente eu não consigo... Acho que eu não consigo aceitar que é só isso aqui. A gente tem muito mais para dar, e muito mais para receber, e muito mais para... Nós somos seres de luz, sem dúvida nenhuma. Agora, esse mundo, ele vai tirando um pouco a luz da gente, os problemas, o dia a dia. Então, a gente não pode deixar essa coisa apagar. E existem ferramentas que podem te manter ali numa vibração melhor, né? Assim, uma vibração mais com a sua essência, como vocês me perguntaram logo aqui no Rio. Quem é? A sua essência, aquilo que está dentro de você. E é um assunto, sabe, muito... Quando eu me apaixonei por isso, eu abri uma plataforma, que é a Mina, para falar dessas coisas. Mas é um assunto ainda muito marginalizado de alguma forma. Sim. Porque as pessoas acham que, mas também é fácil falar. Vai também, meditar. Você também tem tempo, você tem dinheiro, você tem... É como se fosse um assunto elitizado ainda. As pessoas acham que é só para quem tem, assim, Exato, mas tempo. Mas meditação, por exemplo, o negócio não custa nada. Você senta, fecha o olho, respira, coisa de 5 minutos. Um banho, uma coisa, enfim. Existem formas de você se conectar com você que não custam dinheiro. E que, né, na verdade, quase todas. Não, e é muito legal você falar isso, porque assim, a nossa ideia, o nosso propósito aqui do Almas é levar a informação, o conhecimento das práticas, das ferramentas, para que as pessoas entendam que, por exemplo, às vezes a gente vai falar de uma terapia específica aqui que não tem lá naquela cidade do interior, não tem nenhum terapeuta, mas uma prática, uma respiração que a gente passe, né, da própria técnica que alguém está trazendo, a pessoa consegue fazer em casa. Você leva essa ferramenta e torna ela acessível para todo mundo, porque existem milhares de técnicas. A própria meditação tem várias técnicas. Tem muitas escolas que fazem trabalho de meditação com criança. Há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, o Luciano foi numa escola no interior do Paraná, eu acho, que o professor, todo dia de manhã, as crianças se reuniam no pátio da escola, eles botavam na garrafa várias purpurinas assim. Você já viu essa? Já. Depois eu uma fiz no técnica de Instagram. mindfulness. Exato. E bota, e as crianças ficam ali até aquilo baixar. Tempo. E fica aquele tempo, e aí ele começa a aula. Isso mudou, e aí vem com dados, mudou não sei quanto de violência na escola. O primeiro 1 a 3 minutos do tempo de sala de aula, se você conseguir trazer ali a presença, a inspiração, isso faz diferença nos próximos 20 minutos de aula. É muito legal. Então, assim, existem formas, existem técnicas, agora, existe também uma falta de conhecimento. Existe uma falta de informação, existe uma falta de vontade mesmo, né? Porque não são coisas né, práticas. Angélica? E também não é fácil, exige muito, a gente sabe, muita disciplina. Muita. Tem dia que você fala, hoje eu não vou meditar e não consigo, eu não vou e não fui. Tem que botar um pouco na sua rotina, né? Igual escovar os dentes. É igual malhar o músculo do corpo, tem que malhar um pouco também a cabeça. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é botar na rotina e é levar a sério. Uma outra coisa que mudou muito na minha vida também, assim, com meditação, principalmente com a meditação, foi, a Germana sabe bem isso, eu não bebo mais, não gosto de beber. O álcool não é uma coisa que Eu também não bebo. Que não me traz... Para mim, eu diminui muito. Gosto, eu gosto do gosto. Mas isso vai tirando... A gente agora toma uma taça. Mas não mudou você muito. nem toma, eu ainda tomo Eu não bebo nada também há muito tempo. Mas assim, mudou muito as minhas escolhas, as pessoas que eu quero estar em volta, sabe? Mudou muito. Tipo, a minha rotina, eu virei muito mais esportista. Minha vida mudou muito. A gente fica melhor com a gente mesmo, a gente fica melhor para o outro. E você não mudou, e você não fez essas coisas com o objetivo de mudar. Não. A mudança vem naturalmente, sem você programar. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Não é que eu vou meditar porque eu vou beber. Não vou beber. Não. Simplesmente quando você vê, você fala, olha, não tô afim. Então isso que é o legal, porque é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Isso que é legal. E qual o papel da espiritualidade na sua vida? E teve algum momento assim que te marcou? Você nunca esqueceu, assim? Nossa, acho uma que experiência espiritual, momentos assim. espirituais. Eu fiz um retiro uma vez com o Luciano onde tem os Goné ali, como é que é o nome? Foi na Amazônia? Não, aqui no Rio. Onde tem o quê? Tem os Goné, aquela casinha, como é que é o nome lá? Sei.
Ah, meu Deus, você já, acho que vocês já foram. Vocês são almas peregrinas, vocês já foram, com certeza. Eu vou lembrar. A Paulinha é a mais rodada da espiritualidade aqui. Cara, que tem os Goné. Goné é uma cidadezinha que tem... Mas é o que, na Serra? Na Serra. Eu vou lembrar o nome aqui. Mas enfim, foi um lugar que a gente foi, só eu e ele, sem celular, sem iPad. A gente ficou, sei lá, 5 dias, meditando, fazendo massagem, conversando com o Kleber, ele ministrando coisas pra gente. A gente ficou ali, só os dois. Foi um negócio muito profundo, assim. Foi incrível, principalmente ficar sem eletrônico, sem televisão, sem nada. Sim. Isso muda, né? Total. A gente já fez assim também, Chapada, a gente né? sente, A gente tem que levar a Angélica lá para aquele da Chapada. Da Chapada. Sem Quero energia muito, elétrica. gente. Sem energia Chapada. elétrica, além de tudo. Incomunicável, mas sem energia elétrica. Agora os programas que eu gosto, essas pessoas me convidam para uma festa, para um aniversário, tal. Me convida para um retiro, Eu me também. convida para um negócio, aí eu fico animada. Convida para festa, para um... eu fico também. Mas o retiro, retiro. eu virei Maria Retiro. a gente fica Eu também. enlouquecida. Nós somos as Marias Retiro. Fechar a agenda do Total. ano, quantos retiros vão ter? Vocês são impressionantes, eu imagino. Não, você eu vai sou, eu sou também. neném perto do que vocês vão de coisa. Imagina, eu fui Às pra vezes eu Índia. tenho que me controlar, porque senão eu vivo pra isso, sabe? É muito louco. É né? porque é muito É muito gostoso, bom. É muito né? bom, mas Gê, ao mesmo tempo Não, a gente mas- tem que viver é. aqui no mundano Sim. também. Eu só né? não vou mais por causa dos meus filhos pequenos. Porque às vezes eles Sim. ficam assim, mãe, você não vai de novo não, né? Eu falo, não, esse semestre agora a mamãe não vai mais. Mamãe tá dando um tempinho. Né? Eu vou lembrar o nome do Exato. lugar, gente. É tão lindo, vocês precisam ir E lá. o é Dr. uma Joe, coisa. que fomos Ah. juntos. Vamos falar, Dr. Joe. né? Esse também é um divisor de águas, Eu né? acho. Pra mim, Não, então, Foi. Pra mim foi muito. A gente começa com técnicas de meditação, mas aí quando a gente chega no Dr. Joe, aí parece que é uma virada, Uma virada de dentro chave. da própria meditação. assim, a gente até porque- conversou isso, eu tava falando com a Germana esses dias, a gente saiu de lá assim, né? Sorriso Sorriso fixo. fixo. E A gente animada, falava assim. nada incomoda, feliz. incomoda. Uma de coração semana, a gente com aberto. sorrisão. É. E uma sensação, parece que a gente estava sempre em em outro Também não estágio. sei explicar. É. Sabia que eu demorei? Como se, porque assim, acho que realmente nós temos vários corpos aqui. Parece que a gente deslocou para um outro corpo. Eu demorei pra voltar, eu voltei e falei, Energeticamente. caramba. Coisa louca, né? É, eu Mas acho qual que que sim. você acha que foi seu maior aprendizado no dia? Lá no Joe, eu acho que foi sentir a mudança, É. para confiar na mudança e para ter a constância. Porque por mais que eu sempre meditei, sempre me dediquei, depois que eu fui lá, eu não sei se é porque eu vi a diferença muito brutal e vi todo mundo, aquela energia de muita gente, eram 1.200. Eu nem sei o que contagiantes. aconteceu com a gente. Não, não. Era Nem lembro. 2 mil pessoas. Aquilo me marcou muito, assim. Então, quando eu voltei mais dedicada. Então, assim, eu consigo meditar mais tempo. Eu nunca meditei, que nem a gente meditou lá, 2 horas, 3, Não, sei teve lá. um dia que foram 5 5 horas. horas. 5 horas. Então, agora, Ah, quando eu pra sento, ela. eu meditava 20 minutos. A MT é 20 minutos. É. Quando eu voltei, eu comecei a meditar 1h30, 1h15 de boa. De boa. Então, ali mudou. Eu falei, Mudou. nossa, ele mudou. E ele fala muito que a gente tem que botar em prática, né? É a única forma. Que aí É o a único gente jeito. consegue É o dar aquela viradinha de chave. Tudo bem fazer 5, 10, 20 Claro. minutos, excelente. Mas você fazendo um tempo prolongado, a gente sente a diferença. A diferença é Mas impressionante, pra sabe? mim, a maior descoberta foi a glândula pineal. Você já tinha Eu acessado? amo a glândula pineal. Nossa, a gente falou outro dia. Viciada na Você já glândula- tinha acessado? Nunca, Eu nem também tinha nunca falar. tinha ouvido falar. Meu pai falava muito da glândula pineal, sempre. Meu pai ele Jura? estudava muito assim, essas Uau, coisas de saúde. Mas ele falava por causa da saúde mesmo, de doenças. E ele falava da glândula pineal e eu nunca prestei atenção no que ele falava, porque para mim... Mas aí depois eu percebi, ele falava porque na glândula pineal você trabalha todos os seus chakras, todo o seu corpo. Intuição. Todos os corpos, né? os que ela é a corpos. conexão. É. E depois eu fiz várias meditações da glândula pineal, já que É a que a gente mais gosta. eu É. amo. É. E o que abre a minha intuição é uma coisa surreal. É. Isso, gente, parece mágica. Parece. E a gente falando, Parece fica parecendo mágica. um bando de maluco falando. É. Mas assim, não é Faça. O que essas doidas estão falando dessa Somos. opinião? Deixa Você eu viu o que falar, que é isso? verdade. Do tipo assim, a pessoa vai falar alguma coisa, eu já sei que a pessoa vai falar. Acontece direto. Uhum. Isso quando eu tô na pineal ali, trabalhando ela. Quando eu voltei, eu lembro que eu fui gravar e as pessoas em volta de mim, aconteciam coincidências. Eu sabia o que ia, sei lá, eu sabia que você ia falar uma coisa, eu sabia o que ia cair um negócio ali.
eu comecei a meio atrair telepática, coisas. Fica telepática. Telepática. É. E a vida É fica mais louco. sincrônica. Eu sinto muito isso. E minha família e os É. meus amigos mais próximos, eu falava alguma coisa e falavam, caramba. Começaram a ficar espantados. O Olha. Luciano ficou espantadíssimo, porque Tipo, ele ficou com medo. Ele é. falou, meu Deus, o que está acontecendo? É Ela bruxaria? sabe que eu tô pensando aqui. É bruxaria. Ele ficou muito... Tanto que ele quer ir também, É. porque ele ficou muito impressionado com o resultado. Os meus filhos, ficou todo mundo impactado com algumas coisas. E aí a vida vai continuando, as coisas, e aí isso vai também Vai se vai perdendo se um pouco. perdendo um pouco. Aí você vai lá, medita de novo, volta um pouco. Exato. Tinha um cientista que falou sobre isso no palco, vocês lembram? Acho que ele foi, aí a mulher dele quando voltou falou assim, uau, né, tipo... Você tá impressionante. Aí ele falou que acho que deu uns 2, 3 meses, ela falou, já está na hora de você voltar para o Joe Dispenza. Eu também já tô porque achando ela que eu já tô na minha tava hora assim, também, ó, hein? Tá na minha hora. Tá na minha então, hora. tá na minha hora tá na também. minha hora. Porque nós somos, como ele diz, extraordinários. É. Todo É. mundo é extraordinário. É. Todo mundo é super herói. Ai, Todo amei. mundo. É. Nós somos. E a gente só tem que acessar o lugar que te coloca nesse lugar. É. E como é que faz para acessar esse lugar? Volta para dentro. Volta pra dentro. Vai para dentro. E se entende. Fica com você. O mundo te coloca para fora, você vai lá e Volta pra dentro, É. acessa. E a gente que trabalha com gente, vocês aqui agora, e com muita gente em volta, e falando com muita gente, você é testado o tempo inteiro para estar no seu centro de novo, porque o mundo te exige estar para fora. Pra Sempre. fora. E o caminho não é para fora, o caminho é voltar para pra dentro, né? Depois que a gente descobre. Não, pra mim, eu fico sonhando em continuar, sabe? Naquele espaço interno, né? Sempre pergunto pra qualquer terapeuta, e aí, como é que eu continuo? Quando eu volto, como é que a gente faz pra ficar o máximo de tempo possível ali? Porque a gente acaba, né? A entrando no vida, né, automático, gente? Existe a vida, os filhos, o marido, a coisa. Eu entendo, tem gente que, não, vou morar no mato e vou viver assim. Tá, mas não é a realidade. Não. A realidade é isso, a gente pegar essas ferramentas e fazer com que elas acrescentem na nossa vida. Cada uma na sua vida, né? Eu quero, é isso, um pouco de salada, um pouco de veneno, um pouco de salada, mas e vamos equilibrando o negócio, né? Exatamente. Hoje Não é em dia fácil. eu acho que até a gente aprende pouco a estar bem consigo mesma, né? Eu vejo com os meus filhos e com a sociedade, assim, a gente não ensina, né? Eu tô tentando passar isso para eles, a gente não ensina as crianças, os jovens, a ter esses momentos com eles mesmos. Pelo Estão contrário, o tempo né? inteiro buscando Uhum. encontros, e às vezes, eu percebi agora, meu mais velho viajou, o meu segundo filho ficou com dificuldade, porque ele está sempre com alguém, esse estar sempre com alguém, seja com alguém da família, seja com alguém presente dentro da casa, seja com alguém de amizade, parece que a gente tem uma tendência de estar sempre É uma muleta, né? uma muleta. Mas eu aprendi a ficar sozinha muito tarde, amor. Então, Não é fácil. mas aprendi eu de acho- grande a amar minha companhia, a Uhum. curtir. Era muito também desafiador. mas eu Eu saí de tô casa e voltei pra casa da minha mãe várias vezes, antes então, de e eu- morar sozinha. Eu tô passando agora isso para eles, Uhum. mas eles vão aprendendo, falando assim, não, meu filho, mas é importantíssimo. Mas eu não quero ficar sozinho. Eu falei, mas não é ficar sozinho. Você tem que estar bem quando você está Uhum. sozinho. Não, e consigo hoje em mesmo. dia, com a tela na mão, Eles nunca estão sozinhos. Eles nunca estão Eu acho que a gente tem um sozinhos. desafio gigante agora. gigante. Porque é aquilo que eu falei esses dias até numa entrevista. Antigamente era sai da rua, menina, é perigoso. Agora é sai do quarto, menina, é perigoso. Exatamente. Porque é perigoso. Isso a gente não sabe o que eles têm lá dentro do quarto. Eles estão falando com... O mundo tá para eles ali dentro. Eles estão conectados com tudo. Eles nunca desconectam. A gente fala aqui de conexão. O que a gente está falando aqui é de conexão com a gente. E o mundo bota eles desconectados 24 horas por dia. A escola, o quarto, os amigos. Ou eles estão ali ou eles não fazem parte também. Eles não estão inseridos É no grupo. verdade. O que para adolescente, para jovem, para criança é horrível você não estar conectado, você não estar inserido num grupo. Então, assim, a gente tem um desafio hoje como pais e mães, assim, gigantesco de encontrar esse equilíbrio e não jogar a toalha. Porque é um caminho sem volta, né? Mas a gente não pode jogar a toalha, porque Não. a gente vai ter... Eles estão adoecendo e a gente vão ter adultos doentes. A gente está vendo isso. Porque a nossa geração não nasceu com um negócio, com um Não. iPad na mão, com uma coisa na mão. Eles sim. Para eles isso é normal. Essa conversa que a gente está tendo aqui, para eles é tipo, como assim? O que você está falando? Mas você E consegue você- passar pra eles? Aí a gente perguntou juntos. Eu falo muito, assim, que eu acho que existe uma coisa que é o exemplo, né? Não adianta também você falar isso e ficar aqui, Exatamente. meu filho, tudo bem? Exato. É verdade. Não adianta.
né? E a minha filha, a Eva, pelo menos, ela fala. Às vezes eu tô falando, mãe, quando você para de falar no telefone, eu falo com você. Ela já me corta. Sim. Então, porque às vezes a gente faz isso mesmo, né? Estamos no Sim, telefone óbvio. conversando. Exato. E aí, a gente fala muito, assim, é uma luta esquisita, porque é você dentro de casa puxando, é um cabo de guerra, você puxa pra cá, o mundo puxa, quando ele sai da porta de casa, ele é puxado pra lá. Mas a gente não pode desistir. Uma vez uma psicóloga falou, nunca desista dos seus filhos, né? Não desiste, cara, Mesmo porque se é verdade, se é o que você acredita, vai. É aquela frase assim, todo mundo tem. Você tem filhos e seus filhos são super educados de uma forma diferente dos outros. Porque é isso. Mas todo mundo, você não é todo mundo, você é meu filho, eu faço o que eu quiser. Vai ser assim a educação. E acabou. E é difícil. Meu filho de 7 anos veio me falar assim, mãe, todo mundo da minha turma joga videogame. Aí eu falei, meu filho, são escolhas dessas famílias, mas a minha não é essa. A sua família é essa aqui. E eu falo para ele, pode perguntar para seus irmãos também. Mas eles uma hora entenderam e aceitaram. Eu falei, e agora, no momento certo, a mamãe liberou e você sabe que seus irmãos você é uma mãe amorosa, você é uma mãe que está presente, você supre. Também não adianta você ser só uma autoridade e você não tá ali. Não, e não tá presente. E você não fazer a sua parte também, né? E por isso que é tão difícil se educar. E por isso que é tão difícil esse momento. Mas eu confesso para vocês que eu estou bem assustada com o momento que a gente está vivendo. Também assim, Angélica. porque eu estou falando aqui e tal, mas eu não sei também. Eu estou dando aquilo que eu sinto. Mas eu não sei se é certo, eu não sei o que é certo. Eu sei que eu estou seguindo a minha intuição com os meus filhos, eu procuro colocar eles no lugar mais amoroso possível, no lugar mais acolhedor possível para que eles façam as escolhas e eu tento falar aquilo que eu acredito, que eu acho certo. Agora, o que vai virar? Ninguém aqui sabe. A gente está vivendo uma revolução. A gente está no meio da revolução. Exatamente. O nós somos resultado parte da disso a gente Ninguém não sabe. consegue saber. A Mas é o tecnologia tá aí. exemplo, você já está fazendo o exemplo, é isso, né? A gente tem que ser o exemplo. Eu acho que basicamente, eu acho que é isso. Assim, falar é uma coisa, você ser... Ser o que você acredita, é outra né? coisa. Minha casa mudou com a meditação. Eles falam isso, eles mesmos, o depoimento deles, assim. Tanto que eles respeitam. Quando eu sento para meditar, silêncio total na casa. Porque Nosso sabem. sonho é tentar um dia, Esse é meu né? sonho. Envolvê-los, né? Sonho. Levar Mas a eles gente pra um jogo. muda. A gente muda o campo da nossa casa quando a gente começa a meditar. O campo é outro, a energia é outra. Eu vejo neles, assim, às vezes eu medito perto, sinto que eles mudam a vibe. Mas o meu sonho é que eles vão comigo. Eu já falei, já tentei já. Eles fazem assim. Sai andando, falando, eu vou conseguir levar eles pro Joey. A gente viu aquele dia lá no Joey, aquele monte de jovem no palco. A gente ficou morrendo de vontade dos nossos filhos estarem lá. Não, eu fiquei chocada como tinha homem. Homens, né? meninos. Isso é incrível. Muitos. Incrível. Eu achei isso interessante também, porque é uma coisa muito da mulher, né? Dessas buscas, assim. Total. Mas está começando a mudar, lá a gente viu. Angélica, você criou agora essa plataforma, agora não, né? A Mina já tem aí quanto tempo de... Uau, a Mina tem 2 anos ou 3? 3, né? 3 anos e desafiador também. A Mina veio porque eu queria falar de assuntos que na TV ou em entrevista eu não conseguia falar e eu queria poder ampliar um pouco mais isso. A sua voz, né? A minha voz, as coisas que eu acreditava. É isso, mais ou menos o que vocês sentem aqui, de tipo, quero dividir aquilo que me faz bem, sabe? Não quero guardar pra mim esse segredo. Se faz bem pra mim, vai fazer bem pra muita gente. E eu quero que as pessoas saibam. Sim. Né? E não só de técnicas, mas também de assuntos que são um pouco mais... cabeludos, um tabu aqui, outro ali, e que eu acho um lugar seguro onde eu poderia falar desses assuntos, entrevistar, falar com gente, enfim, especialistas. E aí a ideia surgiu, juntei com uma turma legal e a gente começou a fazer, e é muito legal. A Mina é uma plataforma legal. O que eu venho nesses 3 anos percebendo, e eu falei aqui para vocês agora, é o quanto também é difícil as pessoas entenderem ali determinados assuntos que a gente fala. O quanto a gente é julgado, o quanto é complicado algumas coisas que... por que a Angélica está se metendo nisso? O que ela está falando desse assunto? O que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? E eu realmente acredito que a informação é o que muda o mundo. Se você tem informação, você vai
Você vai progredir na sua vida. É a informação, não é que você vai fazer, mas você tem aquela informação. Então, assuntos como, sei lá, menopausa, assuntos como drogas, assunto como vibrador, assunto como... Não, e ela trouxe uns assuntos que realmente não eram abordados, entendeu? Em nenhum lugar, assim, ainda mais na televisão. São assuntos que você consegue colocar ali uma energia diferente, né? Porque as pessoas se espantam, e o fato das pessoas se espantarem de eu estar falando, isso já gera um burburinho, esse assunto já vira alguma coisa que as pessoas falam numa rodinha de amigos, e esse era o meu objetivo, que isso virasse o assunto. Porque tem coisas que tem que ser assunto. Exatamente. Entendeu? E a gente não pode botar tapete, E a menopausa era quase uma condenação. As mulheres achavam que elas tinham que passar por aquele sofrimento, que aquilo fazia parte da vida. E agora, quanto mais se fala em menopausa, mais as mulheres estão entendendo que ela não precisa ser um terror, né? Tem produtos para menopausa já, cremes para cabelo. A busca pelo tratamento veio, entendeu? Eu acho que até os médicos, todo mundo começou... A mulher está aprendendo... Desculpa. Não, todo mundo começou realmente a fazer até uma pesquisa maior, porque o assunto veio à tona. Era um assunto muito fechado. Muito fechado. E principalmente a mulher, porque a mulher já se sentia velha, né? A mulher foi feita e criada para sofrer, né? E se acomodar com isso. E isso traz um empoderamento muito grande para as mulheres. Eu acho que tem coisas que a gente foi... e aí são anos aí de patriarcado, de um monte de coisa, que a gente foi colocada num lugar, numa caixa, e essas caixas a gente tem que ir abrindo mesmo, né? Tô amando que a gente abre as caixas. Não quero ficar numa caixa! E eu acho que a gente tem esse dever, nós como pessoas privilegiadas, porque somos cada uma na sua história, temos privilégios que a grande maioria não tem. Então, o que a gente faz com esse privilégio? Cada um faz o que pode. Porque também é o seguinte, a gente dá o que pode, tá? Sim. Não é para dar o que não pode. Mas assim, vamos dar. Então, você pode falar sobre um assunto que é importante, você vai lá e fala. Você pode fazer uma campanha, você vai lá e faz a tal da campanha. Sim. Então, assim, cada um dá o que pode. Mas assim, o importante é a gente estar sempre com o olhar pro outro, sabe? Quando a gente fala também de olhar para dentro e tal, são coisas diferentes. Você olha para dentro para se curar, para se... mas sempre atento também ao externo, né? O que você pode colaborar, o que você pode trazer para o mundo. Exatamente. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é você dividir com o outro. Não é você também guardar tudo para você. Exatamente. Informação, dinheiro, o que for. Tá? Você tem que, eu acho que isso tudo faz parte. Mas eu acho que quando você olha para dentro, você tem vontade de ser mais empático, de ser mais amoroso, de dividir, de ajudar, né? Isso essa coisinha é acessada. É total. Né? É acessado um negócio ali, a tal da gratidão que a gente fala, né? Ela realmente transforma, né? A gratidão é uma coisa que transforma. E são assuntos, gente, que... Olha, quando a Mina apareceu, essa plataforma que a gente começou a falar, eu fiquei muito impressionada como a ignorância das pessoas, não estou dizendo ignorância pejorativamente, ignorância de ignorar coisas, de não conhecer, é assustadora, entendeu? Porque assuntos que são de saúde pública, assuntos que são fundamentais, que a gente aborda ali, vira... chacota, vira, gente, quer lacrar, tá querendo não sei o quê. Não pode desistir, né? Você tem que ir, vambora, vamos perseverar. Porque enquanto você estiver impactando e ajudando uma pessoa que seja, já vale a pena, já vale a pena, porque senão que graça tem, né? Eu nesse meu caminho, assim, eu comecei muito nova, conquistei coisa pra caramba, conheço muita gente, eu tenho um talento pra fazer o que eu faço, eu conquistei muita coisa, eu tenho uma família linda e tal. E o que mais? E agora? E o que mais? O que mais é o externo. É o que eu faço com isso tudo? Tudo bem, eu sempre ajudei aqui, fiz ali. Não, mas além disso, né? O que eu posso impactar de forma mais efetiva? E você falou uma coisa que é verdade. Se eu conseguir impactar uma mulher que ouviu falando ali de um assunto, uma outra mulher que se sentiu... abraçada com uma coisa que eu falei, já está resolvido pra caramba. Mas se essa voz é amplificada,
aí melhor ainda, entendeu? A gente está sentindo um pouco isso em menor escala, né? Sim. Muitas pessoas já vêm falar. Não, mas a gente está começando. Várias pessoas falam, gente, eu escutei aquilo, mudou minha vida, eu dei um clique, a minha vida. Isso e não é uma delícia? Isso é muito bom. Já fez valer a pena. Exatamente. Claro que é gostoso você fazer um programa de televisão, você vender produto, você... óbvio. Mas isso tudo passa. O que fica é quando você acessa o coração e a vida das pessoas. Isso fica. Porque você marca a vida das pessoas, sabe? Ainda mais alinhado com o seu propósito também, aí né? Aí é uma coisa... E eu sempre vivi isso assim... minha mãe gostava muito de você. E aí vem, minha filha... Vem uma pessoa apresentar, essa é minha filha, mas eu sou sua fã. Nossa, eu ficava assistindo o teu programa. Era muito gostoso, né? Ai, que legal. Claro que isso é bom, mas assim, você chegar e eu falar assim, Angélica, eu comecei a meditar e minha vida, porque eu vi você falando, cara, eu tava mal, sentindo aqueles calores, não sei o que, aí eu vi você falando, cheguei, falei pro meu marido, falei pra minha médica, não fiquei com vergonha de falar, é tão diferente, ou seja, eu sempre experimentei as pessoas me trazendo um carinho assim, mas esse carinho é diferente, sabe? Antes as pessoas só te conheciam, e agora você está sentindo que você está mudando a vida das pessoas, né? É diferente, de alguma forma, né? uma mudança na saúde delas, né? Saúde física e emocional. Assim. Fazendo a diferença na vida das pessoas, isso é muito gostoso. Mas é isso, é informação, né? E no momento que todo mundo precisa tanto, né? Eu acho que a gente não está vivendo um momento desafiador, como a gente falou aqui. Nunca a gente precisou tanto de conexão verdadeira. Conexão mesmo, assim, com o outro. E principalmente com os jovens. Eu acho que os jovens estão um pouco perdidos e é normal eles estarem, porque é muita informação. É muita informação, é muito diferente de tudo que a gente experienciou na nossa adolescência. A gente não tinha acesso também ao que eles têm hoje, né? Imagina. Me impressiona muito a quantidade de informação. A gente fica até com dificuldade. Celular, a gente fica com dificuldade até de lidar e saber o que fazer, porque a gente também não sabe, né? Ainda assim. Eu acho que a gente está aprendendo com eles. Claro que a gente está aprendendo com eles. Mas por isso que eu falo, tem que ter um olhar amoroso pro filho. E não pode desistir, assim, jogar a toalha. Porque dá vontade, às vezes, né? Ainda mais adolescente, gente. Chega uma hora que você fala, cara, eles vencem a gente pelo cansaço. Né? E você fala, não, mas eu sou mãe, eu não fui mãe, eu sou mãe. Então eu vou nessa, vamos lá. Não dá para desistir, né? E mãe não desiste também. A gente vai lá com o nosso jeitinho, com amor. Com amor. Com uma briguinha também, que faz parte. Vigilante sempre, vigilante. Olhando. De vez em quando dá louca, assim, né? Assim. Mas sempre vigilante. Uns berros em casa, tá tudo certo. Somos humanos. Tem que dar, não tem como, é isso aí. Angélica, já que a gente falou de menopausa, todo mundo sabe que é difícil, né? Um momento delicado. Sim. Você tem algumas dicas pra gente, para passar de uma forma mais leve, saudável? Ao mesmo tempo que é um momento delicado, é um momento natural. Se você coloca na caixinha também do natural, não, vou também botar glamour aqui, que é muito gostoso sentir calores. É muito gostoso ficar com a pele seca. É muito gostoso ter ressecamento vaginal. Gente, insônia. Insônia é o que eu mais escuto. Eu acho que é um dos primeiros sintomas. Claro, insônia é uma coisa absurda. Mas... se você coloca isso tudo como natural, como a gente está falando aqui, naturalmente, você vai falar com a sua médica, ela vai te dar uma coisa. O seu marido, você não precisa esconder isso do seu companheiro, enfim, do seu companheiro, do seu marido. Tudo bem dividir, porque ele tem que saber também, ele também tem que poder te ajudar no momento que você não tá legal. Não dá pra você colocar embaixo do tapete e ele vai achar que você tá maluca e ok. Não. Então, acho, não tem que ter vergonha. Eu acho que pra você passar de forma leve, tem que ser um assunto mais leve possível, mais natural possível, porque já não é fácil. Se você pesa o negócio, fica mais difícil ainda. E troquem. Tenham informação, sabe? Fala com a amiga, conta o negócio, vai ler sobre. A informação tá aí agora. A informação tá aí mesmo, assim. Eu agora com os meus 49 anos, né, quase 50. O que você tá sentindo? Comecei, já tem um tempinho que eu comecei realmente a sentir já essa pré-menopausa, né? Que vem o comecinho. O climatério. O climatério. Aí eu tava numa viagem, né, eu já usava o meu gelzinho, um gelzinho de testosterona, e não levei na viagem e nem meu gelzinho da coxa. Pirou.
20 dias de viagem. Eu nunca tinha sentido. Porque eu já fazia uma mini reposição. Você já repunha antes de sentir o sintoma. Antes de eu sentir o sintoma. Eu já tinha uma médica que já indicava. Eu falei, caramba, cara, o que está acontecendo? Comecei a sentir, é como se fosse um mini vulcãozinho, tá? Dentro de você. Aquele vulcãozinho que vai subindo, é um calor que vai subindo. Um calor que vem de dentro, é um calor que vem de dentro. E de repente você sente também meio que uns calafrios, né? É uma loucura, gente, é uma loucura. Aí passei a viagem inteira passando pão que o diabo amassou, aguentando, insônia de acordar 3 da manhã. Eu nunca tive insônia, eu sempre tive dificuldade de pegar no sono, mas eu nunca fui uma pessoa que eu tive insônia. Eu comecei a acordar e ter o princípio de insônia. E olha lá, meditando, fazendo tudo aquilo ali, by the book, que é hormonal, não tem jeito. Cheguei aqui, fui direto na médica, falei, ó, vamos dobrar a dose. Entrei, entendeu? E a insônia acabou? Acaba, melhora muito rápido, né? Melhora rápido. É acumulativo, né? Quando você pode fazer reposição, não é todo mundo que pode, mas existem outras formas para quem não pode também repor. Mas é acumulativo, não é tipo hoje eu tomo amanhã, né? Ele vai melhorando. Aí também acostuma, você tem que melhorar, mudar depois. Tem que estar sempre cuidando, mas chega uma hora que regulariza tudo e tudo fica muito bom. E aí você começa a voltar a ter tua vida de volta para você, porque também tem um momento, como eu não tive a informação, como eu não fiz como você desde cedo, eu fiquei uns 2, 3 anos Eu fiz por causa de você, tá? Falei, ó, vou me antecipar aqui. Você fez muito bem, sabe por quê? Porque eu fiquei, 2, 3 anos vivendo assim, calor, o braço, o corpo esquisito, querendo matar todo mundo, nervosíssima, insônia. Isso eu escuto muito. E eu ia no médico e ele falava, calma, é muito cedo. Eu errei, né? Fui no médico errado. Foi no médico errado, né? Porque, na verdade, não é isso. Eu já estava com tudo ali, ele já podia dar uma amenizada na história. Se você acha que o negócio tá errado, procura outro médico. Vai até você achar que se sentir segura. Não dá para ficar sofrendo. Não existe mais sofrer, gente. Não precisa sofrer. Exatamente. Acho que as mulheres têm que ouvir isso. Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. E tem uma outra coisa que isso é importante. Não, nada que é sofrido, pesado, é necessário. A meditação é a mesma coisa. Quando as pessoas, eu não consigo meditar, eu fico ali com o olho fechado. Amor, já para tudo. Se você está no sofrimento para meditar, já não vai dar certo. Nada que é forçado, que é pesado, não vai funcionar. Nenhuma dessas terapias, nenhuma delas, né? Se você, eu não consigo, sei lá, uma vez vocês me falaram que vocês fizeram uma coisa que era num lugar quente. Temazcal. Temazcal. Que para algumas pessoas aquilo... Eu vou você sofrer. falou, não aguento, não conseguiria. Eu não vou entrar. Porque pra que eu vou ficar lá sofrendo, Eu não faço mais. Eu já disse se eu me sentir segura, pode ser que eu vá. Mas se aquilo começar a me fazer mal, não faz sentido. Claustrofobia, sei lá o quê, eu não vou fazer, porque eu não acredito nessas terapias. Aí é uma questão minha. Você tem que sofrer pra evoluir. Mas é uma questão minha. Eu sei que tem algumas terapias que a pessoa precisa passar para evoluir. Sair da zona de conforto, mas não precisa isso. Sofrer. Eu acho que não precisamos sofrer. A vida já tem muitas questões pra gente ficar buscando sofrimento. Eu também acho. E se você tivesse que deixar uma mensagem pro Almas, qual que seria? Para as almas peregrinas. Uma mensagem pro Almas? Sim. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui fazendo isso. Obrigada. Porque eu acho realmente que a gente tem que amplificar essa voz de trazer para as pessoas o melhor do que a gente pode trazer. E vocês estão dando para as pessoas, vocês podiam cada uma estar vivendo a sua vida, você com seus filhos, ocupada. Você com a sua vida espiritual muito definida, a G com a filharada, com o mundo, com o trabalho, com tudo. Nossa. E vocês resolveram se reunir para dividir com as pessoas, porque isso aqui não é sobre ego, isso aqui é sobre dividir com as pessoas. Pelo contrário, né? A gente até está se abrindo de uma forma que na minha vida... Que assustou um pouco no início. E que eu acredito que na vida delas também, pra gente, era muito inesperado. E assustador um pouco nesse início. Mas eu acho lindo vocês estarem se dispondo a dividir com as pessoas aquilo que fez bem e que faz bem para vocês. E eu estou muito feliz, muito orgulhosa das almas peregrinas. Gente, antes de ser almas peregrinas, eu tinha sugerido até nome, tá?
Ah, é pra esse verdade. grupo. Mas elas nem aí pro meu nome, ó, elas nem aí. Elas deram a mínima pro meu nome, eu nem lembro qual é também agora. Mentira, também não lembro. Era Acho que a gente pode, anotou. tem tudo era anotado, pode eu alguma falei pra coisa, era ela. pode... É que o Almas Peregrinas Pode veio falar, de uma não era. forma... Não lembro, né? Pode, também. eu também não lembro. Pode tudo, pode... não sei o que Não era. lembro. Mas elas não estão nem aí, mas eu gostei de Almas Mas Peregrinas. era o máximo, o nome que você deu era o máximo. Era, né? Um dia a gente vocês fazem usa um dia. pra algum momento. Um dia vocês fazem, mas parabéns, obrigada, adorei estar aqui e sigam. Calma, a gente tem uma Sigam. dinâmica ainda. Que isso, gente? Elas estão muito abusadas, agora estão Vai. dinâmica. A gente vai falar Que uma abuso é esse? palavra Ah, e aí você traz o que vem. Uma Bate, palavra. Aquele bate tá bom. Vamos Vamos na dinâmica. Vai. Família. Tudo pra mim, tudo. Meu motor de popa, assim. Eles são minha vida. Eu vivo pra minha família, tenho as minhas outras coisas que eu gosto, mas é pra eles sempre, né? Para que eles admirem, para que eles se sintam melhor, para que... E eu sempre fui assim, mas aí eu tenho a minha família agora, que né, o meu núcleo ali, e é um orgulho. Eu acho que família eu poderia falar a palavra orgulho, assim, porque é orgulho mesmo, no sentido dessa palavra. Eu tenho muito orgulho da família que eu tenho. Você construiu. Sonho. Sonho? Nossa, hoje acho que o meu sonho é ver um mundo menos nervoso, mais calmo, vai. Mais pacificado. Menos... É nervoso, acho que é a palavra. Menos raivoso. Menos reativo. O mundo hoje é reativo. Você posta um negócio, falou. Você falou um negócio, virou. E o meu sonho, acordei hoje com esse sonho. Não, parece que tá todo mundo sempre te olhando, né? Tudo Pra vem... te julgar. Julgando. Pra Mais te empático, eu mais acho. empático, menos reativo. Que olhe mais pro outro de uma forma mais amorosa. Sabe? A gente não sabe a vida das pessoas. A gente não sabe as dores das pessoas. Mais então compassivo, julga. né? Para de julgar. Acho que é isso. Angélica, fé pra você. Junto com família ali, ó. A fé, ela me muda todos os dias. Ela muda a vida da gente. A fé, eu não consigo acreditar em alguém que fala, eu não acredito em nada, eu não tenho fé. Não é verdade. Porque senão você não estaria vivo, não tem como a gente não acreditar em nada. Eu também acho. A fé, ela te coloca num lugar muito, muito especial, assim. Seja qual for, tá? Também, assim, eu acho que também ficar julgando, né? Eu sou católica, eu sou budista, eu sou evangélica, eu sou espiritualista só, não importa, você coloca aquela tua atenção naquilo ali, porque a fé nada mais é do que a gente está trabalhando na gente mesmo, aquilo que a gente já sabe, que já está lá dentro, já está dentro da gente, né? É uma ferramenta também, né? De você se conectar. Então, a fé para mim, ela me move todos os dias, assim. Eu tenho fé em estar aqui, eu tenho fé em estar ali, eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé. A fé não costuma falhar. Não. Acho que a fé deixa a vida mais leve. Deixa. Sabe? Você se sente apoiada o tempo inteiro. Acolhida o tempo inteiro. O tempo né? inteiro. É lindo de ver a fé das pessoas também, né? A gente vê a fé das pessoas e ver essa fé transformando é demais. Isso que vocês fazem aqui é uma questão de fé. Assim, vocês têm fé no que vocês falam e por isso vocês transmitem. E é lindo, né? Fé é muito bonito. Ai, foi tão bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, amei estar de volta aqui com vocês. Obrigada, Angélica. Depois de tantas aventuras, essa aqui está sendo boa também, né? Foi um prazer. Amamos. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por você ser quem você é. Pela sua luz. Amém, obrigada. Trazer a sua luz aqui pro Almas. E parabéns pra vocês pela luz de vocês aí, espalhando aí pra todo mundo. A gente quer ser o quê? Luz. Exatamente. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com a Angélica. E não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar. E seguir a gente no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?